Um grão tão pequeno que mudou a história de uma região, de famílias e de pessoas. Entre os anos 1946 a 1975, foi o ápice do cultivo, tanto que esse grão passou a ser chamado de ouro verde. O café ocupou mais de 1,8 milhão de hectares no Paraná. E a região norte era o foco do cultivo. É fácil encontrar pessoas que tenham vivido essa época, que conhecem alguém ou que se lembram do cultivo do café na região. São esses relatos históricos e afetivos que incentivaram voluntários de várias áreas a resgatarem essa história. Tudo isso vai virar um filme. Então é hora, através desse filme, lembrar Maragogipe, que tem a ver com a sua história, né, Ellen? O seu passado e de tantos outros. O Rivaldo Pedrão, ele está fazendo um trabalho lindíssimo através das redes sociais de mostrar não mais só o aspecto acadêmico, histórico, mas o lado afetivo, emocional das pessoas. E antes de ser transformado em película, é aqui nesse círculo que o embrião começa a ser formado. A ideia de registrar essa história surgiu durante o ciclo internacional de palestras da UEL. Doutores, mestres, pesquisadores e estudantes discursavam sobre a riqueza cultural da região. E em Rolândia, o café faz parte do DNA da cidade. Nós também temos uma marca que é comum, o ouro verde, o café. A Rolândia já foi a rainha do café, Londrina, a capital mundial do café, o aeroporto com o terceiro maior movimento do Brasil. Então essas marcas, por mais que elas sejam do passado, elas poderão ser resgatadas. O mutirão, que contou com a presença de ambientalistas, historiadores e pesquisadores, quer reviver toda essa história e fazer com que a população retome a sua identidade. Parte dessa história já começou a ser resgatada. A doutora Cássia Populin abordou em sua pesquisa as capelas rurais. Entre elas, um destaque para a Capela do Dezinho do Vermelho. Através de fotos, ela registrou como aquela comunidade e a sua história estão ligados ao café e ao seu cultivo. Eu tive as portas abertas, eles me abriram as portas das casas, os álbuns, e eu estou levantando a história de cada família, como chegaram, as suas lutas, derrubaram a mata. Muitas famílias que estão ali ainda chegaram na mata, os avós derrubaram e formaram o café. Então é uma história riquíssima ali de cada família. Hoje a gente vê que os seus estudos vão servir aí de base, para o roteiro desse filme. E você que estuda, há tanto tempo, como você falou, de maneira segmentada, várias áreas dessa história, qual também é o sentimento em saber que Rolândia tem uma história tão rica, com tantas coisas para contar, Rolândia e região, e que muitas vezes é esquecida? Então é uma tristeza. Nós ficamos muito tristes de ver, por exemplo, esse descaso com o Hotel Rolândia, porque ele está ali já desde 2011, se eu não me engano, já faz muito tempo que está ali abandonado, que não importam com ele. Quando o senhor da venda do Caramuru precisou derrubar a estrutura, porque ele foi atrás também de autoridades para que tombasse como patrimônio histórico, mas ninguém deu importância, só que a venda ali pertence a Cambé. Então a nossa região aqui tem uma cultura, infelizmente, de não preservar, de não dar atenção para isso, as autoridades, E aí, infelizmente, ele teve que derrubar. E eu cheguei no dia que ele estava derrubando e eu fotografei. E publiquei no meu Face, que mais um patrimônio, a gente tinha perdido mais um patrimônio aqui da história da nossa região. E um comentário, no Face, que a gente fica perdendo tempo com madeira velha. Então isso, sim, me doeu, mas não me fez desistir. Então eu vou continuar contando história. E para contar essa história do legado do Ouro Verde, um mutirão de peso foi formado.
todos com o mesmo objetivo da Cássia, não deixar morrer esses relatos e registros. Quem também faz parte desta equipe é o doutor e diretor de pesquisas Marcos Soares. Sua equipe de pesquisadores na UEL tem os primeiros registros da Companhia de Terras Norte Paranaense. Marcos irá colaborar com o mutirão, oferecendo documentos, pesquisas e dados sobre a região e o café. E especificamente no caso de Rolândia, aqui tem uma variedade de histórias que pode ser abordado e são abordados de diversas formas. São trabalhos de história, de geografia, de economia, que se ocupam ou da memória, ou da história, ou da produção da região, do município, desculpe. E então essa potencialidade, me parece que no local ela não é explorada. Porque como a gente pesquisa a cidade, então a gente transita entre universidades e tal, o interesse por norte do Paraná e por Rolândia é muito grande, no Brasil e fora dele. Não é? Então a gente está organizando um ciclo que é internacional. Promovemos o ano passado com a Universidade de Koblenz, na Alemanha, também uma série de atividades, tanto aqui quanto na Alemanha, que envolveu a história e a memória de Rolândia, e isso parece que não é muito aproveitado pela própria comunidade. E é fundamental para que isso se fortaleça, que isso frutifique, que a comunidade participe e esteja envolvida. E falando que muitas vezes, como tudo isso é alvo de pesquisa, é muito didático, né? Pesquisa científica, muitas vezes a população não se interessa, né? Você acha que tendo uma coisa palpável como o filme, você acha que a população vai se interessar e valorizar e preservar melhor essa história, aqui tanto de Rolândia quanto do norte do Paraná? Eu penso que sim. Eu penso que o filme é uma possibilidade de aproximação da comunidade com a sua própria história, né? Eu insisto nessa questão que a comunidade tem que estar envolvida, porque é ela que pode fazer isso florescer, né? E a linguagem cinematográfica facilita muito essa questão, né? Porque abarca aí diversas possibilidades de acesso à obra. É diferente de uma tese que circula no meio universitário, no meio acadêmico, não é? Um filme, um longo, um curta, chega à comunidade, a comunidade se enxerga, se vê e gosta. E é com essa combinação de registros históricos, pesquisas científicas e relatos da comunidade que o filme O Legado do Ouro Verde será produzido. Relatos como o da Dona Ruth, que vivenciou essa época e lembra de tantas boas histórias. E eu me lembro como a gente se reunia e trocava ideias. Como todo mundo era, de uma certa forma, alguém com quem trocar ideias. Porque o meu pai não sabia cuidar de porcos, ele era comerciante. Minha mãe era doutora, ela não sabia cozinhar. Então tudo isso, havia aquela grande troca e o sentimento de união. E numa história dessas, nós estamos pensando, se nós colocarmos os nossos sentimentos todos dentro de um filme, no caso, o que seja, quem sabe nós vamos descobrir quantas pessoas existem em volta de nós que têm ideias parecidas, ideias diferentes, a possibilidade de você trocar e se sentir um grupo, sentir uma unidade. Turismóloga e secretária de Cultura, Flávia também tem o seu papel no mutirão sobre o filme, levar essa iniciativa ao poder público e conseguir recursos para esse projeto. O município tem que estar, de uma certa forma, relacionado a isso, apoiando, né, no que for preciso, nas nossas possibilidades. Então a gente está já participando dessa primeira reunião, já se deixando à disposição para aquilo que for possível a gente realizar juntos. A ideia é não só relembrar tudo o que aconteceu na época do ciclo do Ouro Verde, mas também projetar o que pode ser feito com essas fazendas e comunidades para o futuro. O filme O Legado do Ouro Verde quer unir passado, presente e futuro, mostrar a riqueza cultural através do café e como esse grão faz parte do DNA, da identidade de uma região, das famílias e de muitas pessoas. O café, ele traz muita riqueza cultural também, né? Então nós precisamos disso, isso é o nosso DNA. Então essa identidade, ela não pode mais esperar o lado político. Nós temos que ser ousados agora, porque senão nós vamos perder isso, né? Então é muito bem-vindo esse esforço coletivo, esse mutirão, como antigamente, para se lançar
esse legado Ouro Verde.